Muito bem, são 8 horas mais 3 minutos agora, 8 horas 3 minutos, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. E é claro, nós vamos trazer para você as principais informações desta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Vamos falar aí sobre o que aconteceu neste final de semana, falar também sobre as notícias desta segunda-feira, como por exemplo, começa hoje o saque do PIS para quem não tem conta na Caixa e mais de 60 anos. São 10,4 milhões para os sacadores, já esperando na Caixa Econômica Federal. E estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a infectologista a doutora Cláudia Biscotto, que vai falar para a gente sobre a Semana Municipal de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, né? Muito bem, e vamos falar também sobre as notícias do esporte. Paulo Mazzola, bom dia. Bom dia, Nairlan, bom dia a nossa convidada, bom dia aos nossos teleouvinte-internautas. Pois é, Nairlan, e olha, só o América venceu nessa rodada do final de semana. Atlético perdeu com o time misto, Cruzeiro empatou no finalzinho com o CSA em Alagoas e o Coelhão venceu e dá uma distanciada da zona de rebaixamento, Nairlan. Muito bem, né? Então tá aí as informações do esporte. Está começando Depois do Café, um rádio jornal onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o rádio jornal onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas 4 minutos, nós já vamos dar o nosso bom dia à nossa convidada. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui. Te derrubamos da cama, né? Para poder falar um pouco sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu acordo muito cedo, então, já tô de pé, já tô nativa. Ah, bom, então tá certo. Então nós não cometemos esse deslize não, né? De jeito nenhum. Então tá certo. Doutora Cláudia, a gente começa perguntando, a partir de hoje, né? Ocorre aí a Semana Municipal de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, né? Vão ser diversas atividades voltadas para a elaboração aí de estratégias de prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças, né? E aí a gente pergunta para a senhora, antes de falar sobre essa questão do seminário, dá um bom dia para o nosso analista, o nosso jornalista PC Almeida. Bem que você perguntou, né? Onde é que andava e tal. Onde é que andava, voltou depois de uma semana desaparecido. Tá certo. Bom dia, PC. Bom dia. Tudo bem? Já eu tô com as coisas boas pra gente poder falar aí. Beleza. E eu vou mexer no sentimental de Paulo Mazzola. Você sabe que na época de quando o Roberto Carlos lançou aquele disco Amazônia, e ele colocou um penacho atrás da orelha. Foi verdade, lembro. Tenho fotos de Paulo Mazzola em Florianópolis repetindo esse mesmo visu. Tenho fotos. Então a coisa é grave, mais grave do que eu imaginava. Voltando a conversar com a doutora Cláudia aqui. Doutora Cláudia, antes de falar sobre o seminário, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que ainda as DSTs têm sido uma constante causa de preocupação ainda em nossos dias, com tanta tecnologia, mas enfim, né? Ainda é preocupante. As DST, que hoje a gente chama de IST. O DST é mais consagrado, certo. A população já conhece, mas IST a gente chama porque infecção às vezes não tem sintoma. Entendi. A doença tem sintoma. Então a gente quer, dessa maneira, estimular que mesmo as pessoas que não tenham sintoma façam os seus testes regularmente. E as IST são uma preocupação constante no nosso meio, porque a cada ano, a cada mês, a cada dia, a gente tem recebido mais pacientes portadores de IST. A incidência vai só aumentando, a gente sabe que a população, as pessoas não se preocupam, só se preocupam depois que já estão contaminadas. Então, a gente sempre deve falar sobre esse assunto, incentivar as pessoas a se prevenir, a ter uma relação sexual mais segura e, além disso, testar, fazer seus testes, assim como você faz de glicose, você mede sua pressão regularmente, fazer também os testes de IST a cada semestre ou a cada ano, pelo menos.
Doutora Cláudia, a gente pode dizer que toda a população em potencial está vulnerável, né, a adquirir as infecções sexualmente transmissíveis? Sim, estamos todos vulneráveis à aquisição de ISTs, porque a gente sabe que a população não se previne 100%. Assim como a gente não previne 100% da dengue e acaba escapulindo alguma coisa na casa da gente ou na casa do vizinho da gente, a gente também sabe que estamos todos vulneráveis porque não utilizamos prevenção 100% das vezes para IST. Doutora Cláudia, uma das questões que me chama a atenção nessas campanhas é a geração que hoje está na casa dos 40, 45 anos, ela conviveu com situações públicas em relação às doenças, hoje ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Ela viu Cazuza morrer, Fred Mercury, Lauro Corona, Renato Russo, etc. E isso acabou alarmando muito uma geração. Então essa geração que teve acesso a esse tipo de informação, que viveu essa dor com seus ídolos, ela é uma geração que talvez, estou dizendo pelo senso comum, não tenho dados estatísticos nisso, tenha se prevenido mais, em função até do alarmismo. Você acha que mudou um pouco o foco de abordagem pública do problema e as pessoas têm se prevenido menos por causa disso? Você não vê tanta... Igual você tinha muita propaganda, você tinha muita informação, né? Você tinha até um alarmismo mesmo. Você acha que em qual momento que assim, deu uma relaxada, né? Que essa roda virou? Se perdeu, né? Se perdeu. O que a gente vê hoje é que essa mesma geração de 40, 50 anos, vamos colocar assim, a geração que viveu nos anos 80 e 90, quando a AIDS surgiu e dizimou pessoas que tinham acesso a tratamento mais caro do mundo. Cazuza foi tratar nos Estados Unidos, né? Eu bem me lembro que eu era uma fã incondicional dele. E realmente essa geração também passou pela fase onde a AIDS já tinha tratamento e hoje o tratamento tem sucesso. Então essa mesma geração acabou também relaxando. Sim. Justamente por saber que hoje, felizmente, e tem mesmo, tem tratamento, e o tratamento é um tratamento que não apresenta tantos efeitos colaterais, tantos problemas como se apresentava antes, e que tem um resultado positivo. A doutora, falando até de questão de ídolos, temos o Magic Johnson, né? Sim, não, e muitos outros, tantos outros. Agora, essa geração mais nova, que hoje está na adolescência, 18, 20 e poucos anos, essa geração realmente não viu nada do que nós vimos e é a população que a gente tem mais recebido nos nossos ambulatórios. Infelizmente, que são meninos, principalmente meninos gays, na sua grande maioria, que estão se contaminando no início da vida sexual, no início da vida. Eles se contaminam nas primeiras relações sexuais e acabam carregando esse vírus para o resto da vida. E as campanhas, assim, como você falou, a gente ouvia mais, e justamente por isso que a gente escolheu um mês de agosto, porque tem o carnaval no início do ano, que se fala muito, tem dezembro, 1º de dezembro, que é o dia internacional, e fica aí o ano inteiro sem ninguém falar nada. Então a gente escolheu pegar assim no meio do ano para a gente poder abordar esse assunto, e essas campanhas são sempre muito difíceis. Porque é difícil abordar questões íntimas, né? Questões íntimas que mexem com a intimidade da pessoa, você interferir nisso e de maneira a ajudá-la a se prevenir. Doutora, só para uma situação que a senhora colocou aí, há uma probabilidade maior de meninos gays. Por que o número é maior entre meninos gays? Eu até estou conduzindo um trabalho lá com meus alunos da Unimontes para a gente tentar comprovar isso, o que está acontecendo. Porque no início da epidemia, vocês bem lembram, que a gente só tinha praticamente gays.
A doença até levava alguns nomes bem pejorativos por esse motivo, Sim. antes de se identificar o vírus e a causa da doença. E era aí 90% de homens gays. E depois a doença foi para as mulheres, que tinham relação com esses homens que eram bi, e essas mulheres passavam por os homens héteros e acabava que distribuiu mais. E hoje a gente está revertendo aquele início da epidemia de AIDS. A gente está vendo que hoje na AIDS a gente está tendo uma proporção muito maior de homens gays novamente, como era lá no início da campanha. A gente teve uma diminuição de mulheres, a relação de homem e mulher está aumentando novamente, e uma diminuição também de homens héteros, né? Deixar bem claro que homem hétero também pega AIDS, e pega mesmo. A relação de homem e mulher também transmite AIDS. Mas, realmente, a gente está observando, ou tentando comprovar isso com uma pesquisa, que os homens gays estão relaxando novamente na prevenção. Doutora, a gente falando dessa questão que a senhora levantou anteriormente, que a nossa geração do 40 ao 45 que viveu esse boom, e hoje essa juventude não vive desse boom, né? Recentemente a gente teve muito evidente, até que pouca gente se comentou, deu foco a isso, o caso do Neymar, que teve aquele caso lá do estupro ou não estupro, extorsão ou não extorsão, mas ninguém socou que o quê? Que ele manteria a relação com uma menina e se colocou que no momento ele faria uso de proteção, né? Até não foi isso que ela coloca, dele ter proteção ou não. Uma situação até preocupante, né, para um jovem, para um ídolo, de fazer uma prática sexual e ninguém levantou essa questão, ninguém olhou por esse fato. Quantas outras vezes ele já não fez dessa prática? Eu na época me toquei muito para isso e comentei com todas as pessoas porque ele é um exemplo, ele é um ídolo, como você disse. Um ídolo, um jovem que estava tendo uma relação com uma garota que não era namorada dele, assim, né? E sem camisinha. Quer dizer, isso é um péssimo exemplo. Como você disse, teve estupro, não teve estupro, teve extorsão, não teve extorsão, isso aí é uma coisa secundária. O exemplo que fica para o jovem é essa. Se o Neymar tá lá com a menina sem camisinha... Eu posso também. Eu posso também. E outra coisa, eu falo sempre isso. Quem vê cara não vê AIDS. Como eu falava no início do programa. Verdade. Hoje, mudou de nome justamente por isso. Não é mais doença sexualmente transmissível. Você pode não estar aparentemente doente e carregar o vírus da AIDS, carregar a bactéria que transmite a sífilis, que é outro grande problema que nós estamos enfrentando agora, carregar o vírus da hepatite, carregar a gonorreia, a clamídia, várias ISTs que são transmissíveis e às vezes a pessoa não está com nenhuma ferida genital e nem aparentemente doente. Sem querer incentivar ninguém a fazer nada, só a título de dado estatístico também, porque envolve uma outra área. Você tem que ver até o constrangimento de falar isso, mas é verdade. Você teve uma mudança muito grande no consumo das informações. Hoje, um dos sites mais acessados do mundo são sites pornôs, de vídeos pornográficos, etc., que as pessoas ficam vendo por aí. E a indústria pornô, seja ela caseira, seja ela comercial, etc., essa questão da preservação, ela é completamente, da prevenção, ela é completamente subjetiva, acessória, ela quase não existe, né? O Ministério da Saúde, Anvisa, Organização Mundial de Saúde, as pessoas têm se atentado a essa velocidade de informações que os jovens estão tendo acesso? Penso que não. Porque realmente, assim, eu acho que não tem controle nenhum sobre isso aí que você está falando, né? Porque na maioria das vezes, esses vídeos são caseiros, não tem como você atuar nessa frente. É impressionante que é o seguinte, que a camisinha sumiu. Assim, sumiu mesmo. Diminuiu demais a quantidade. Talvez por a pessoa acomodou, não, posso tratar,
Não vou morrer mais, estou tranquilo. Isso está preocupando muita gente, sabe? Porque a gente que atende os pacientes e tem contato com as pessoas e conversa, realmente a gente tem notado que diminuiu muito a prevenção. As pessoas não têm medo mais de IST. E aí depois, quando a pessoa se contamina e pega um exame, ela fica assustada e fala, meu Deus, e agora? Porque assim, por mais que seja tranquilo um tratamento de HIV, o estigma que a doença carrega, que esse nome AIDS carrega, é imenso. É imenso. Independente da pessoa viver bem, ter uma vida normal, quando você chega para um namorado, para uma namorada, para um marido, para uma mulher, e fala assim, só tem um problema, eu tenho HIV. Não é tão simples. E o problema é que ninguém fala, né? E às vezes a pessoa não fala, expõe o outro, né? Uma situação de risco. Então, assim, a prevenção, a gente nunca deve esquecer dela, porque depois você pode pagar para o resto da vida. O tratamento do HIV é tranquilo? Mas é um tratamento para o resto da vida. É tomar comprimido todos os dias para o resto da vida. É fazer exame, é ter que frequentar consulta médica. Muitas vezes para um homem, para um rapaz, que homem não vai em médico. Homem não gosta de ir em médico, homem não gosta de tomar remédio. Mulher está acostumada a ir em médico todo ano, desde que ela inicia a vida sexual dela. Homem não. Homem a partir dos 45, quando ele se dispõe a ir. Então, um homem com 19, 20 anos, que eu viro para ele e falo, agora você tem que tomar esse remédio aqui todos os dias pro resto da sua vida. Você tem que vir aqui uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Você tem que tirar sangue de 3 em 3 meses. Quer dizer, é uma coisa pesada. Nairlan, mandar um abraço aqui para Rony Von da Paixão, que está na live. Luciene Mota de Satacaço, que também tá na live. Aqui a gente manda pro pessoal que manda os recados. Que avisa, né? Porque quem aparece eu não consigo. Não dá pra ver que é muito pequenininho também. Ô, doutora, uma outra questão. Só um minutinho, nós vamos pro intervalo aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência, principalmente porque vamos falar do seminário. Eu vou. Né? Logo depois. E eu vou aproveitar o intervalo para pegar uma água Gramogol para PC, né? Que ficou sem água. Na verdade, PC hoje não tomou água mineral Gramogol. Não tinha? Tá aqui virou uma. Mas você tem que entender o seguinte, você... O meu lugar tá ali? Eles tinham que guardar o meu lugar, fica um negócio... desapareceu do mapa, PC. Você é uma pessoa... PC tava igual o Figueirense WO. Exato. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos entrevistando a infectologista Cláudia Biscotto, que está falando exatamente sobre a semana, o Seminário Municipal de Prevenção, a IST. Importante a gente falar sobre isso. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43, por isso é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições.
Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8 horas 25 minutos agora, estamos de volta e vamos aí dando o nosso alô ao pessoal que estava aí. Você falou aí do Ronivon, da galera, né? E eu sempre tenho que dar um alô aqui para a galera que também está conosco aqui, né? Então quero mandar um alô aqui para Claudilane, né? Que é inclusive uma parceira nossa que está aqui, né? Está conosco, né? Mandar um alô pro meu querido colega Dilson, conhece o Dilson? O Dilson Goiaba? Dilson tá sempre ligado aqui conosco, Dilson, né? Goiaba. Isso. Esse você conhece, que é da época de TV Gerais ainda. Irmão de Ismoro da Ponte, exatamente. Irmão de Altomar Santoro. Exatamente. Irmão da lenda viva que sumiu. Dilson, cadê Niltinho? Niltinho, então, né? Tem que falar cadê Niltinho, né? Tem que falar cadê Niltinho. Aí, Dilson, PCzinho perguntando. Darlan Campos, né? Enfim, todo mundo aqui ligado, o Dil, né? Então, enfim, todo mundo ligado aqui no nosso Depois do Café. Lembrando, né, que a reprise do nosso programa é às 9 da noite e ele também fica disponível nas redes sociais, além de estarmos ao vivo também pelo facebook.com/VimTVRede e youtube.com/VimTVRede. E nós estamos conversando aqui com a doutora Cláudia Biscotto. Vamos falar agora sobre a Semana Municipal de Prevenção às IST, Infecções Sexualmente Transmissíveis, mas Mazola tinha uma colocação para fazer antes. Não, a colocação até que eu queria fazer com a doutora é o seguinte: a gente falou muito da juventude e tal, né, doutora? Mas até pesquisa já se comprovou que até na terceira idade também está aumentando muito, né? Essa questão também de infecções também sexuais, né? Sim, a gente infelizmente recebe muitos pacientes nessa idade porque realmente o uso de camisinha é menos frequente nessa faixa etária. E as pessoas nunca acham que vão se contaminar com nenhuma IST depois dos 50, 60 anos. Então, a gente realmente, infelizmente, tem recebido muitos pacientes. E um problema dessa faixa etária é que geralmente os diagnósticos são mais tardios. Os médicos não desconfiam que aquela pessoa pode estar com HIV, por exemplo. Então vai fazendo exame interno, pesquisa isso, pesquisa aquilo, e vai tratando e tratando. Quando chega um médico lá, às vezes um estagiário, vamos fazer um exame de HIV, aí realmente já é mais tarde, né? Doutora Cláudia, a partir de hoje nós teremos, começa aí a Semana Municipal de Prevenção, né? E dentro dela um seminário. A gente gostaria que a senhora falasse dessa semana, das ações, né, do seminário. Sim, a gente vai ter hoje, abertura hoje às 16 horas e amanhã o dia todo, um seminário municipal de prevenção IST/AIDS. E nesse seminário
é dedicada a profissionais da área de saúde do município de Montes Claros e de toda a região. A gente vai receber profissionais dos municípios aqui da nossa macro. E vamos ter uma programação ampla sobre prevenção de IST, sobre IST mais comuns, sobre trabalho com grupos especiais, por exemplo, de pessoas, né, de usuários adolescentes, público LGBT, profissionais do sexo. Então, a gente vai ter esse trabalho específico do usuário mais vulnerável. E nos outros dias na semana, a gente vai ter também ações, blitz educativas pela cidade, nas universidades, na BR. A gente vai ter uma ronda noturna da BR. Vamos ter ações nas unidades básicas de saúde, nos PSFs, tudo voltado à prevenção de IST. Algumas unidades de saúde vão estar testando HIV, sífilis e hepatites nas suas unidades. E nós temos sempre, todos os dias, ao longo de todo o ano, o nosso CTA, que funciona aqui pertinho, na Policlínica do Alto São João, onde a gente testa HIV, sífilis e hepatites espontaneamente. Basta a pessoa levar um documento com foto, não precisa levar encaminhamento, nem pedido médico, é só ele ter a disposição de fazer esse exame, a vontade de fazer esse exame e levar um documento pessoal com foto, que a gente atende, aconselha, distribui preservativo e faz o teste. Também, onde vai ser realizado o seminário, doutor? O seminário vai ser na Unifip MOC, no auditório da FIP MOC, e iniciará hoje às 16 horas e teremos uma programação extensa até amanhã, final da tarde. Ele é aberto ao público? Não, ele é através de inscrição para profissional de saúde. Tá certo. Então, direcionado aos profissionais de saúde. Direcionado ao profissional de saúde. E, obviamente, as informações chegarão ao público. Ótimo. Vai ser alguma colocação? Satisfeito. Beleza. E parabenizar a doutora Cláudia por essa... né? Por essa campanha, por esse envolvimento. As pessoas precisam que essa informação volte. Ela já esteve um dia, né? Que ela volte, que a turma se previna. Parabéns. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença. A gente ficou muito lisonjeado, né, de ter você aqui conosco para falar de um assunto importante. A gente sabe do seu trabalho, das suas realizações, e por isso nós estamos muito gratos pela sua presença aqui. A gente espera que a senhora volte para a gente continuar esse debate depois. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço em nome da equipe do Centro de Referência em Doenças Infecciosas. Nós contamos lá com enfermeiros, psicólogos, assistente social, profissionais de vários níveis, profissionais de nível técnico. Essa semana foi programada a muitas mãos e temos lá realmente uma equipe brilhante para trabalhar aí e ajudar a nossa população à prevenção. Muito obrigada e espero que tenhamos muitos frutos com a nossa semana. Com certeza, né? Só para poder a gente comprovar, a gente acertar aqui, hoje já é abertura às 4 da tarde, né? Hoje é abertura às 4 da tarde. E procurem a unidade de saúde, o posto, o PSF mais próximo da sua casa, porque certamente lá vai ter alguma atividade nessa área. Ok, vamos para um breve intervalo. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção
a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8 horas 36 minutos, 8h36, estamos de volta aqui mandando um abraço pra galera que tá sintonizada aqui conosco, né? Pro Marcelo de Paula, acabou de curtir aqui nosso bate-papo, Marcelo de Paula, grande Marcelo de Paula, tá com você. Um almoço. Esse é fera. Se for é ele mesmo, né? Reinaldo Barbosa Lima, Robson Roger e o Leandro Durães. Então, a galera. E a Cássia também, grande Cássia Soares, está conosco aí. Falando em Lima aí também, quem tá ligado na gente é a dona Lina Lima, né? Mãe do garoto que marcou Enio Lima, muito também bem. Tá aqui ligado na gente. Muito bem. Também aqui esse que já também figura carimbada aí, o Alex Fumaça também. Grande Alex Fumaça. O nosso programa. Também aqui o grande Sebastião Honório Remígio, também vendo pelo Facebook. A gente podia convidar essa galera que participa mais para vir aqui. Uma hora para conhecer, né? Para conhecer o bastidor aqui do Depois do Café. Tá certo. Então, bastante gente acompanhando também. Luiz Fernando Berthier, também lá de Floripa, sempre ligado. Havaiano, ele achou que... ontem o jogo do Havaí parecia, sabe o quê? Aquelas disputas de corrida entre Schumacher e Rubinho, né? Hoje não, hoje não, nossa, hoje sim. Você não tá podendo falar nada. Você é torcedor do Figueirense. Fica na sua. Figueirense WO, PC. Figueirense nem sabe se joga, se não joga. Você tá arrumando um chororô. Verdade. Mas tinha uma época que ele não chorava, não. Sabia qual época que era? Fala lá. Você prometeu, né? Quando ele gostava de Roberto Carlos e Roberto cantava Amazônia, insônia do mundo. E ele usava um penacho
com cabelo grande, ele tinha um cabelo grande, menininho da ilha, ele era gordinho, mas tinha o cabelo grande. Ele era o Roberto Carlos de Floripa. Só que aí é o seguinte, isso é só pra dar uma descontraída e entrar num assunto aqui. Roberto Carlos lançou essa música, na realidade, em 1989. Certo. Há 30 anos atrás. Nesse mesmo 1989, grande Sting, em carreira solo, ali, recém-saído do The Police, ele levou o Cacique Raoni para uma turnê internacional em 12 países. Qual que era o tema do Sting com o Cacique Raoni? A preservação da Amazônia. Em 1988, foi assassinado Chico Mendes. Há 31 anos atrás, Chico Mendes foi assassinado ali por produtores rurais em função da sua luta pelo meio ambiente, né? Ele queria impedir a extração ilegal de madeira em áreas de preservação, etc. e foi assassinado. Em 2005, foi assassinada a missionária Dorothy Stang, 2005, bem ali no governo Lula, né? Ela foi morta por madeireiros ilegais do Pará. Inclusive, uma das questões que marcou a morte da Dorothy Stang foi uma lista de suspeitos composta por diversos madeireiros que estavam fazendo extração ilegal no Pará. Enfim, esse problema da Amazônia que o Brasil viu na semana passada de uma maneira mais eloquente, com grande repercussão da imprensa mundial, essa repercussão sempre teve. Aí nós estamos falando do maior cantor, do maior artista do Brasil, que é Roberto Carlos, que há 30 anos lançou um disco com esse nome, né? Incorporou inclusive um visual indígena para poder cantar essas músicas. É mesmo. Nós estamos falando de Sting, que é um astro de primeira grandeza mundial, na época do auge do seu sucesso. Pega um cacique brasileiro. Quem se lembra de toda a repercussão do Chico Mendes, enfim. Essa preocupação com a Amazônia, o noticiário internacional da Amazônia, com queimadas, com desmatamento, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O que tem de diferente agora? Qual que é a diferença neste momento? É o acordo comercial do Mercosul com a Europa? É a Europa tentando se aproveitar da situação para poder frear o acordo e barrar, né, com medo de perder espaço nas exportações, sobretudo agrícolas? Pode ser. Claro que tem esse viés. Isso é lógico que tem esse viés. Mas principalmente o fato de termos na presidência da República alguém cujo discurso incentiva o desmatamento, incentiva as queimadas. Nós estamos falando ali de 88, 89, época do governo Sarney. Sarney, inclusive, da Amazônia. Sim. Né? Nós estamos falando, o filho dele foi até ministro do meio ambiente depois, o Sarney Filho, né? Um bom ministro, inclusive. Nós estamos falando depois de 2005, época ali do governo Lula, e a gente sabe que o PT tem muito essa pauta do meio ambiente, etc. Né? Enfim, é um problema que passou por todos os governos e que vai continuar passando por todos os governos. Até porque, por mais estruturados que estejam o IBAMA, ICMBio, o ICMBio chama até Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né? Por mais estruturados que estejam todos os órgãos de fiscalização, a Amazônia é um mundo responsável por 20% da produção de oxigênio do planeta Terra. Então é claro que a comunidade internacional vai estar preocupada com isso. Entendeu? Você tem 20% do ar que você respira é fabricado pela Amazônia. Aí no momento que você tem qualquer declaração hoje, não fica escondida mais. A repercussão é da imediata, ela é internacional. Aí você tem um presidente que, eleito, nosso presidente, ele já falou mais de 1000 vezes que ele tem mais compromisso com os produtores rurais do que com os ambientalistas. E não é para ter compromisso só com os ambientalistas, é para ter com os dois. É para chamar a esquerda, que tem uma pauta de defesa do meio ambiente, etc.,
e falar, olha, o que nós podemos conciliar com essa pauta da direita, que ele tem que chamar também, que tem uma pauta de desenvolvimento, de produção. Só porque a gente precisa produzir, a gente precisa preservar. Então a gente tem que chegar no meio termo do desenvolvimento sustentável. Para que isso aconteça, nós precisaríamos de ter um presidente mediador de interesses e não um presidente que acirra os conflitos. E não um presidente que vai para o Acre lá, pega um tripé de televisão e fala, vamos metralhar esses petistas do Acre. Quem são os petistas do Acre? Chico Mendes era um. Marina Silva, outra grande defensora do meio ambiente, era outra. Você dá coragem às pessoas para desmatar, para poder queimar. Porque elas falam, nós vamos ter apoio do Palácio do Planalto, nós vamos ter apoio do presidente da República. Essa que é a diferença agora, e isso que alarmou o mundo. E o problema na Irlanda é tão sério e tão grave, que o presidente que estava minimizando essa situação, falando que era fake news, falando que as queimadas estavam sob controle, falando que era tudo normal. Então, por que ele criou então agora uma força nacional, uma força-tarefa, para poder apagar o incêndio? Por que ele de repente começa a buscar todo tipo de ajuda internacional da Argentina, de Israel, dos seus aliados atuais mais frequentes, para poder apagar o fogo se era fake news? Então mostra a inconsistência do governo. E aí quando você vê os caminhões chegando, as imagens que o próprio governo compartilha, o que está escrito lá nos caminhões? Fundo Amazônia. Caminhão de combate a incêndio adquirido pelo Fundo Amazônia. Fundo Amazônia é o fundo que foi criado com recursos da Noruega, da Alemanha, da Suécia, para poder ter um combate a incêndios, a crimes ambientais na Amazônia brasileira. E por que a comunidade internacional coloca dinheiro na Amazônia? Por qual motivo? Para poder enfraquecer o produtor rural brasileiro? Claro que não. Isso é óbvio que não. Mas para poder preservar, repito, e vou repetir tantas vezes isso for necessário, para poder preservar a floresta que é responsável pela produção de 20% do oxigênio mundial. É claro que tem que ter contrapartida internacional. A partir do momento que o Brasil é responsável pela preservação do patrimônio mundial a esse ponto, a comunidade internacional tem que ajudar a pagar. Isso é óbvio. E ela ajuda a pagar assim. E o nosso presidente, todo mundo sabe, mesmo usando os recursos do Fundo da Amazônia para poder combater o incêndio, o que ele falou com a Alemanha? O que ele falou com a Noruega? Eu não preciso do dinheiro de vocês. E o Brasil está uma beleza em termos financeiros, né? O dinheiro está sobrando aqui. A gente está nadando em dinheiro. A gente está sendo banhado em ouro aqui para poder recusar os recursos internacionais. O presidente acabou de falar lá em Barretos, na festa do peão de Barretos, que enquanto ele for o presidente da República, o compromisso dele é só com o desenvolvimento. Fala isso numa festa de produtores rurais. Existem muitos produtores rurais sérios. Os produtores rurais que são referência mesmo do agronegócio estão todos preocupados com a situação da Amazônia, porque para exportar eles precisam cumprir protocolos internacionais. Porque senão a turma não compra. A turma não vai comprar produtos de países que desrespeitam acordos do clima, acordos de meio ambiente. Então isso é muito sério. Então o Brasil tem que parar um pouco. Não é uma guerra de fake news como o governo está querendo vender. Não é. Pode ter interesse na sabotagem do acordo União Europeia e Mercosul, sim. Pode. E se tem o grande responsável por melar esse acordo não está sendo o presidente Macron. Macron se aproveitou da brecha que Bolsonaro deu. Certo? Para poder atuar em cima. Então é uma situação assim surreal, complicada. Fiz questão de pontuar esses dados históricos para as pessoas saberem também que as queimadas não são de agora.
que esse desmatamento não é de agora. Isso aí vem desde muito e muito tempo atrás. Quando Raul Seixas, que completou 30 anos de morte, olha pra você ver 89 Na semana passada. Na semana passada, Raul completou 30 anos de morte. 89 tá surgindo toda hora aqui. Uma das músicas mais famosas de Raul, que é Aluga-se, fala lá, a Amazônia é o jardim do quintal, nós não vamos pagar nada. Ou seja, essa soberania nacional que nós defendemos sobre a Amazônia, a gente só pode defender se a gente tiver condição de custear isso sozinho. Se não tiver, tem que pedir apoio mesmo. Tem que ser inteligente nesse sentido. Olha, eu não tenho condição de cuidar. É igual a África. A África não tem condição de cuidar dos casos que explodem lá de doenças sexualmente transmissíveis todos os dias. Recebe apoio internacional e tem que receber. Nós não somos autossuficientes. Nem os Estados Unidos são, gente. Você vê agora a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, com o prejuízo que isso está gerando para a economia mundial, a alta recém do dólar, a redução dos índices de todas as bolsas pelo mundo, por conta da relação de dois países. Então tem que ter muito juízo. E nessa situação de juízo, terminando aqui, mandando um abraço para meu amigo Washington Fabiano Cardoso, e para Letícia Novato, que fala é surreal o que estamos vivendo. Realmente, Letícia, é surreal. E só para completar, Nairlan, uma das coisas que me deixou enojado nesse final de semana foi o seguinte: alguém compartilhou uma postagem e marcou o presidente da República. Algum babaca que eu não sei nem o nome do cara compartilhou mostrando, olha por que o Macron tá chateado com o Bolsonaro. Aí mostra uma foto de Macron com a sua esposa, Macron presidente da França, que é uma mulher 24 anos mais velha do que ele, um amor de adolescência e tal, que o cara casou e tá com ela até hoje, 24 anos. E mostra embaixo a imagem de Bolsonaro com Michelle, que é a terceira esposa de Bolsonaro, bem mais nova do que o Bolsonaro, aí eu acho que até mais de 24 anos, mas a diferença do Bolsonaro para Michelle deve ser maior do que a diferença do Macron para a esposa. E o Bolsonaro ainda vai e comenta embaixo: não humilha não, cara, kkkk. Isso é postura do presidente da República? Pelo amor. Para poder debochar do atributo físico da primeira dama de um país parceiro, né? Enfim, é isso aí que a gente está vivendo. É uma era da imbecilidade, uma era da bobagem completa, entendeu? E as pessoas vão falar, mas o politicamente correto... Desde quando é politicamente correto ofender alguém? Ofender uma pessoa que se casa com alguém que seja mais velha, com alguém que não tem o padrão de beleza. O presidente de um país igual ao Brasil é um cara que pode estimular isso? Que bobagem, que besteira, entendeu? Então a gente precisa ter bom senso na hora de abordar as questões, e isso está faltando. Vão ver o desenrolar. Foi bom essa pressão internacional, porque isso motivou o governo brasileiro a agir. O governo está atuando agora para poder conter o fogo na Amazônia. Porque se a pressão internacional não vem, o que o governo ia fazer? Pode ter certeza que ia deixar queimar. O pessoal só age movido pela opinião pública, principalmente político. O que assusta político, Nairlan, diria Ulisses Guimarães, é povo na rua. E hoje, povo na rua, a gente sabe muito bem que é povo nas redes sociais. Bom dia. Muito bem, tá aí então a análise política de PC Almeida. Nós vamos para um breve intervalo para falar sobre o esporte daqui a pouco. E eu quero mandar um abraço aqui pro Lauro Roque, que ele diz aqui, ó: neste momento estou vendo o jornal. Obrigado por nos transportar para Montes Claros, 1 hora por dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Lauro Roque, em São Vicente, São Paulo. Amigo Mazinho, forte abraço para você. Nós vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43.
Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é grão mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Oito horas e 55 minutos, 8h55, estamos de volta. Agora vamos falar sobre esporte. Mazola, mandar um abraço, falando em esporte aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro Vidal. Ele que falou aqui, disse que o programa é show de bola, tá conferindo aí com o pessoal agora e pediu o alô, mas você tem a galera que tá acompanhando aí, tá aqui, né? A Letícia Pinheiro tá acompanhando o nosso programa e também aí a doutora Estela Leite também acompanhando. Muito boa a entrevista, parabéns pelo programa. Também acompanhando aqui também o Austin também, né? O Austin tá... Semana passada eu tive lá, PC, só que ele não tava. Eu fui lá tarde, ele não encontrei o Austin lá na barraquinha. Lá, encontrei a mãe dele, deixou um suco no saco lá, deixou pago e uma coxinha, deixou. O Austin, que mais aqui que tá acompanhando? Vou passar aí, viu? Você deixa pago pra mim. E eu moro pertinho. Pois é, então falar aí de esporte, né? Final de semana, como eu até PC não tinha chego ainda, mas o que eu dei em manchete, né, PC? Uma manchete até um tanto quanto diferente, né? A América, o único mineiro que ganha na rodada, né? Nesse final de semana a América venceu, o Atlético jogou no sábado às 11 horas, acabou sendo derrotado, mas uma situação, né, PC? O goleiro do Bahia foi o melhor jogador em campo, né? O Atlético tentou, martelou, como diz, namorou e não beijou. E num contra-ataque aí do Bahia acabou tomando gol, né? Ô, Nailan e Mazola, goleiro e zagueiros, defesa, fazem parte do jogo. Exato. O jogo você tem que atacar e você tem que defender. Se você teve um Bahia bem armado, defensivamente e tal, não sei o que, o Atlético não atingiu o seu objetivo. Criou as oportunidades, mas a zaga do Bahia estava bem postada e o time não concluiu. Mais uma vez, aquele problema eterno de finalização do Atlético. Achei Alejandro muito mal no jogo, sumidaço. O cara que foi escalado para poder fazer os gols. O Di Santo entrou até com mais movimentação do que o Alejandro, mas assim, totalmente sem ritmo também. Uma atuação abaixo da crítica do seu Luan. Mais uma, né? Vale ressaltar, uma substituição assim completamente louca do Rodrigo Santana, que ele tirou o Otero no intervalo e colocou o Maicon Bolt. Isso. Maicon Bolt, um cara que foi nulo na partida, e o Otero vinha jogando bem, criando oportunidade. Desenterrou o Terence também, né? Que não dá pra entender. Então assim, o Atlético criou, não foi aquele jogo que o time jogou mal. Não, é isso que eu falo. Tanto que o goleiro do Bahia foi um das melhores figuras em campo. Era um jogo para terminar empatado, na minha opinião. Também acho. Uma falha grotesca do Lucas Hernandes, que aliás teve muito mal na partida. No lance do gol, naquela saída de bola. E aí o seguinte, quem que teve bem ali no jogo? Igor Rabelo
mais uma vez, uma grande atuação do zagueiro do Atlético. E do Cleiton também, sempre muito seguro. Agora, Patrick tem que voltar e tem que ser titular. Quem diria que a gente ia falar isso aqui, hein? Guga, mal demais. Chegou, né? E parece que até a questão de seleção brasileira e tal, será que não sei se subiu para se subiu para a cabeça seleção dele. olímpica depender de Guga para ganhar a medalha de ouro, do jeito que ele tá jogando hoje aí. Agora foi um risco aí calculado, né, do Rodrigo Santana, acabou infelizmente perdendo mais uma posição com o empate do Corinthians perante o Avaí, agora é o 6º colocado. E no final de semana vai ter o confronto direto contra o próprio Corinthians. Aí... Agora, eu no lugar dele colocaria realmente a equipe reserva. A chance de título do Atlético está na Sul-Americana. O resultado de 2-1 que foi aqui na ida não foi um resultado confortável. O Atlético vai ter que voltar de lá com essa classificação. Amanhã já, né? 1-0 se tomar, o lá e cuidar passa. Então, eu teria escalado o time alternativo também. Agora, será, PC? Eu também concordo que devia escalar um time alternativo, mas não fazer como até o Corinthians fez ontem lá contra o Avaí, que escalou um time reserva, mas os titulares estavam no banco. Aí no segundo tempo, até o que o Carille fez? Colocou o Fagner, colocou o Wagner Love e tal, e acabou, né? Saiu atrás até do Avaí. Talvez a turma, os titulares não poderiam ficar pelo menos no banco, no caso de uma necessidade, utilizar 1 ou 2, ou de repente até 3 aí colocarem, caso a situação ficasse apertada? Poderia. Em alguns casos ele poupou até mais de um jogador, né? Por exemplo, o Martínez, que não pode jogar a Sul-Americana, ficou no banco pro Zé Wellison, que não vem bem há muito tempo, né? Mas assim, acho que poderia sim. Poderia ter botado um Casares, um Ricardo Oliveira lá no banco, e se precisar, ali na situação então ele poderia ter sacado o Otério e ter colocado um Casares ali pelo menos para jogar um meio tempo. Mas é aquela coisa, ele correu o risco, né? Calculou e agora, repito, perdeu mais uma posição, mas no final de semana vai ter um confronto direto com o Corinthians. Lá, né? Na Arena Corinthians, Itaquera, é isso. Perdeu de novo. Cruzeiro. Cruzeiro acabou empatando com o CSA, né, lá em Alagoas, saiu na frente aí com o gol do Fred, e nos acréscimos acabou tomando o gol daquele jogador que tem nome de equipamento eletrônico, né, o iPod. Cara, a Apodi sempre regula, né? Sempre regula. Ou é na velocidade, eu lembro um jogo contra a Chapecoense que ele deitou e rolou no Cruzeiro e tal, né? O Apodi é o interminável, né? Aí a Apodi acabou... Cruzeiro é o seguinte, Rogério Ceni, com a escalação que ele fez, com um volante só... São volantes. Mostra que vem jogando com volante só, né? Na estreia já jogou. Mostra que o DNA dele é ofensivo. Agora o Rogério Ceni, o PC, ele faz uma coisa, ele faz um esquema... E ontem ele foi prejudicado pela dor de barriga do Pedro Rocha, porque ele ia vir com aquele 4-3-3 clássico dos anos 80. Isso. Ponta direita, ponta esquerda, centroavante. Pedro Rocha não pôde jogar, ele teve que substituir ali por Robinho. Isso. E Robinho quebrou um pouco a mobilidade do Cruzeiro. Do time. Agora o Rogério ele faz uma coisa, PC, que eu gostaria, até eu já coloquei aqui, que eu gostaria de ver no Atlético. Jogar com um lateral, esquerdo no caso do Dodô, de volante. Eu gostaria que de repente o Fábio Santos fizesse uma função assim no Atlético. Só que o Dodô ontem jogou de lateral mesmo. Né? Isso, exatamente. Mas eu digo assim, mas eu tentaria fazer isso no Atlético em alguma oportunidade, botar o Fábio Santos jogando de volante e um outro lateral. Se você me fala isso antes de sábado, eu animava. Depois de sábado, o Hernandes tem que treinar mais, viu? Para poder ter essa possibilidade, porque é ele que tem ali e ele não jogou bem contra o Bahia, não. E agora, no próximo final de semana, o Cruzeiro vai pegar o Vasco, né? O Vasco aí que ganhou o São Paulo, o Luxemburgo. Aliás, a melhor chance de gol que o Atlético teve naquele jogo foi com o Hernandes e ele deu um chute inacreditável Futebol Clube. Deus me livre daquele chute. E o Cruzeiro aí no final de semana vai pegar o Vasco, né? O Vasco do Lucha aí que conseguiu vencer o São Paulo por 2-0, todo badalado São Paulo. Agora vai enfrentar... O Vasco ajudou o Atlético, porque o São Paulo ia se distanciar mais 3 pontos. Na verdade, o Atlético, nesse momento, ele tá 6 pontos só atrás do líder, que é o Flamengo. Tá embolado ali. Tá. Mas é o seguinte, gente. Começou o Campeonato Brasileiro, qual que era a expectativa do Galo? Não cair. Agora é muita sacanagem exigir o título do Rodrigo Santana e começar a pressionar o rapaz. A gente sabe que não, que é Você vê que o Atlético, mesmo nesse jogo que ele perdeu contra o Bahia, o Atlético não jogou aquele jogo para se entregar. E foi com o time reserva e lutando e tal, etc. E em relação ao Cruzeiro, também o torcedor do Cruzeiro tem que ter paciência com o Rogério.
Porque ele tá tentando, com o time que tem, criar alternativas diferentes. Não queria o Cruzeiro pra frente? Isso ele já conseguiu. O Cruzeiro tá jogando pra frente. Tomou o gol ontem, merecidamente, porque foi um jogo de 2 tempos. Isso. Se vocês viram o jogo. Primeiro tempo, totalmente do Cruzeiro. Segundo tempo, totalmente do CSA. O CSA ganhou do Fluminense dentro do Maracanã. E aí o que acontece? O jogador, o Fábio, que é um super-homem, pra mim talvez um dos melhores jogadores da história do Cruzeiro. Você pode alinhar Fábio aí com Tostão, de Seu Lopes, etc. Mas ontem ele viveu um dia de vilão. Porque aquela bola ali foi frango. A gente não fala que foi frango por causa do Fábio e tal, não sei o que. Que é o Fábio. Mas ele frangou. Mas foi frango. Tomou um peru glu-glu. E o América, né, venceu, se distanciou. O América aí na Série B, que tá até, se a gente for parar pra pensar, na Irlanda PC, guardadas as devidas proporções, vivendo uma situação até parecida com o Cruzeiro, porque como fez uma primeira fase muito ruim, agora o Cruzeiro, apesar de estar tendo bons resultados, não consegue se distanciar daquela parte de baixo da tabela, né? E o América não, agora o América que está sem... e só lembrando... 2 bons resultados. E só lembrando, falando do Atlético, de resultados do Atlético, quebrou a invencibilidade e independência, né? 23 jogos que o Atlético não perdia, acabou sendo derrotado em casa. E o América, 6 jogos que não perde, é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse Felipe Conceição melhorou o América, hein? Ele fechou a casinha, né? Ele joga com 3 volantes, ele não tem vergonha de jogar com 3 volantes. E lá na frente joga com quem? Naquelas arrancadas do Neto Berola, que seja o que Deus quiser. E voltou com aquele Júnior Viçosa, que estava afastado. O Barbieri, inclusive, já tinha pedido para o Júnior Viçosa procurar clube, porque ele não queria mais o Júnior Viçosa. E só na última partida fez 2 gols aí, e vencendo uma das... Né? Você acha que o América ainda tem tempo para chegar no G4? Não, acho que para chegar no G4 não. A finalidade do América é se manter. Você que está acompanhando bem a Série B, porque o Figueirense está lá. Está lá. Atrás do América já, 14º. O Bragantino já subiu? O Bragantino para mim já subiu, acho que Bragantino e Curitiba. Eu vejo que são 2 times que eu só sei de uma coisa. O Bragantino também tem investimento, né, Nico? Red Bull. Tá fazendo investimento pesado. Tem até um jogador do Bragantino interessando o Cruzeiro, né? Mas que não sai não, Claudinho. E tal, que conta com ele pra Série A do ano que vem. Assim como o Atlético também já se fala, né, PC? Pro ano que vem no Ione Gonzalez do Fluminense. Cara, né? Esse negócio do Atlético pro ano que vem e tal, só vendo. Porque aí o Atlético tá sendo o time, o rei do balão de insight, falar que vai contratar um jogador e não contrata. Luciano mesmo tá lá no Grêmio. Tá na hora, gente. Tá na hora. Só sei de uma coisa, o cachorro late e o gato mia, gol do Bahia. Podre. Vambora, gente. Vambora. Mas, só pra terminar. Pode falar. Deixa eu voltar a câmera no seu aqui, vai lá. Pode ir. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, diga-me com quem andas. Fala. Com quem andas? Com quem andas? Quem és? Oh, meu Deus do céu. Segunda-feira começou. Começou. Segunda-feira começou. O negócio é o seguinte, você fecha a semana, né? Você abre. E amanhã tem já o Laiquitá, né? Laiquitá tá partindo palpite amanhã, né? Palpite amanhã, né? Você tá todo errado, você não perguntou pra médica qual time que ela torce. Hoje, né? E tem... Diz que lá tem altitude, né, PC? Tem. Vamos lá. Vambora. Amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Um abraço. Você conferiu Depois do Café pela sua Estúdio 20 Rádio Web.